Você não precisa de 10, 15 anos de experiência na construção civil para ser um gestor de excelência de grandes obras e ganhar muito dinheiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode aplicar a gestão integrada de obras e avançar, alavancar a sua carreira na construção civil, mesmo sendo recém-formado, e gerenciar obras aí de 500 mil, 1 milhão de reais, 2, 5 milhões, 10, não importa quantos milhões de reais a sua obra seja, porque a gestão integrada de obras ela é feita, adaptada para qualquer tipo de valor de orçamento e para qualquer tipologia de obra também, seja uma obra residencial, comercial, industrial, não importa. E outra coisa, você pode implementar a gestão integrada de obras em qualquer fase da sua obra. Às vezes você está aí na sua obra hoje que está uma bagunça, você entrou numa obra nova que está no meio de uma zona, sei lá o que está acontecendo, e precisa implementar uma gestão rápida, aquela coisa prática. Cara, a gestão integrada de obras é perfeita para você. Para você também que vai começar uma nova obra aí, que tá vendo uma nova obra, que tá pegando uma nova obra, cara, excelente para você começar também, independente da fase que você tá. Eu nem preciso, assim, te falar muito que o mercado da construção civil tá bombando, né? Pelo menos aqui em Goiás, onde eu moro, cara, é lançamento imobiliário atrás de lançamento imobiliário, é galpão que aparece do nada, é galeria comercial que você vê construindo, é casa cada vez de mais alto padrão aparecendo, empreendimento Minha Casa Minha Vida. Cara, tudo quanto é lado que você vai tem construção. E por trás de cada uma dessas obras que você vê, tem alguém que é o responsável por fazer a gestão da obra ali. Cara, tem alguém que é responsável por fazer a gestão do orçamento, a gestão do cronograma, fazer o fluxo de caixa, às vezes cuidar de um financiamento, alguma coisa assim. Então, assim, tem espaço, tá crescendo e cada vez mais tá exigindo esse nível de qualificação. Mas é muito engraçado porque tem muitos amigos meus que formaram comigo na engenharia que eu vejo que não estão trabalhando na engenharia, e muitos amigos meus, inclusive eu, em alguns momentos de contratação, vejo que tá faltando, cara, uma mão de obra qualificada para colocar para gerenciar essas obras. Então você aí que tem 2, 3, 4 anos de formado já, que tá no mercado, percebe essa necessidade. Para quem aí tá começando realmente, não tem tanta experiência em obra, já fez um estágio ou outro, mas tá entrando no mercado, cara, o mercado está as grandes construtoras estão de olho em você, porque querendo ou não, vocês são nós, né, todos nós somos o futuro do mercado da construção civil. Cara, e quem que vai ocupar essas principais partes, esses principais cargos? Quem que realmente vai estar no topo? Cara, é quem domina a gestão. Então a gestão integrada de obras, ela não é para quem quer só tocar a obra, meter o pé na porta, cara, é isso mesmo, vamos fazer de qualquer jeito. Beleza, não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a obra, você vai conseguir entregar. Mas também tenho certeza que não vai ser com uma gestão de excelência. Então, a gestão integrada de obras e essa nova fase aí que está sendo exigida no mercado, ela é para quem realmente tem sangue no olho, quer se diferenciar no mercado e, principal, entende a importância da gestão de obras como um diferencial na carreira. Pessoal, isso que eu tô falando para vocês é algo que eu passei na prática, estou passando porque eu tenho 4 anos de formado. A primeira obra que eu peguei para gerenciar na minha própria construtora, pela minha própria empresa, foi essa obra que você tá vendo aí, que o orçamento dela foi de 3 milhões de reais. Depois eu já gerenciei obras de 800 mil, obras de 1 milhão de reais, obras de 500 mil reais. Hoje, graças a Deus, tô conseguindo gerenciar aí algumas obras de vários milhões de reais, até a obra que eu tô gerenciando hoje, nesse momento que você tá vendo, que eu estou falando, gravando esse vídeo, ela está aí em 45 milhões de reais. E cara, tudo isso não tem um segredo mirabolante, não tem nada disso. A mesma gestão que eu aplicava ali com obra de 500 mil, de 1 milhão de reais, é a mesma que eu estou aplicando hoje em obra de 45 milhões de reais, e é o mesmo método, é a mesma forma de estruturar a gestão que me permite acompanhar as obras dessa forma que você tá vendo aí na tela, que é com controle físico financeiro assim, afiadíssimo, um controle de custos de orçamento, de previsto versus gasto, que também é muitíssimo preciso e que não é muito complicado de se fazer quando você tem uma estrutura por trás, fazer um acompanhamento de cronograma. E muitas empresas grandes não têm, e eu falo isso com propriedade, porque hoje a gente presta muito serviço para construtoras grandes, realmente grandes aqui do nosso estado, e cara, nada disso é mirabolante, nada disso é algo, nossa, a revolução do descobriu algo, não é nada disso, mas é simplesmente uma formatação, uma estruturação de gestão de obras que permite com que você consiga realmente aplicar o seu cronograma, você consiga realmente aplicar o seu orçamento, você consiga realmente aplicar o seu cronograma físico-financeiro e assim por diante. Então assim, pessoal, hoje a gente tem uma construtora e a gente presta alguns serviços também para outras construtoras nessa parte de gestão, mas a minha história começou na MRV em 2019, se eu não estiver enganado, 2018, quando eu fiz meu primeiro estágio na MRV. Fiz meu primeiro estágio na MRV
ver, tive a oportunidade de trabalhar com parede de concreto. Eu não sei se foi assim com você, mas quando eu cheguei na obra eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Porque eu não sabia de nada, eu não sabia conferir nada, eu não sabia ler um projeto, sabia de nada, absolutamente nada. Cheguei lá cruzão, mas graças a Deus tive a oportunidade de aprender muita coisa lá da parte técnica. Então tudo aquilo que é relacionado à parte técnica, né, de conferir os projetos, de ler os projetos, tive a oportunidade, como eu falei pra vocês, de trabalhar com paredes de concreto, que é um sistema construtivo muito específico. Então foi uma coisa que eu tive essa oportunidade de aprender, mas tive a oportunidade de aprender a fazer conferência de serviço, preencher aquelas planilhas, né, de qualidade, de FVS, de ler procedimento de execução de serviço, fazer muita coisa nesse sentido mais prático, né? E aí eu tive a oportunidade de ser contratado lá, mas eu quis expandir meus horizontes, eu não queria trabalhar naquele momento, queria fazer outro estágio. Então eu saí de lá, fui fazer outro estágio numa construtora chamada Opus, que é de alto padrão. Então eu saí assim do baixíssimo padrão, né, que é aquela coisa de indústria, cara, de controle, de, cara, fazer um negócio padronizado, pra uma coisa que era altíssimo padrão, que é uma construtora de alto padrão, que era muito mais focada ali na qualidade, que era muito mais focada ali no processo de garantir a qualidade da execução mesmo, mas o principal, cara, que era muito focado na gestão. Então foi nesse segundo estágio que eu realmente percebi a importância de trabalhar na gestão. Vou dar um exemplo pra vocês. Pra você que teve a oportunidade de fazer um estágio, eu não sei você, mas eu me perguntava muito, eu falava assim, cara, o que esse engenheiro fica aí fazendo o dia inteiro dentro aí? Tô lá suando, tô lá ralando, e o cara só fica aqui no ar-condicionado e tal, e parece que ele não faz nada, só fica me cobrando. Só que aí eu fui me aproximando do engenheiro e eu percebi o tanto de coisa que tem além de conferir coisa lá no canteiro, sabe? E eu percebi que eu tinha que monitorar o orçamento, eu percebi que eu tinha que monitorar meu cronograma, eu percebi que eu tenho um fluxo de desembolso ali da obra, principalmente obras de incorporação, que eu preciso manter para não ser muito nem pouco. Eu preciso fazer esse planejamento à frente, eu preciso ter números e indicadores que vão traduzir o que está acontecendo na obra para o diretor. Então tudo isso eu percebi realmente quando eu trabalhei na Opus, quando eu fiz o estágio. Lá o pessoal também queria me contratar, eu percebi que eu não queria fazer aquilo e que eu queria realmente abrir a minha própria empresa, que foi quando eu abri a minha empresa, eu saí do meu estágio para abrir a empresa em 2019, não era formado, mas já saí com um cliente já, para gestão de obras, que foi um condomínio de casas, de lotes na verdade, e a gente fez ali a parte civil, né, a gestão da parte civil. Uma construtora nos contratou e a gente fez orçamento executivo, cronograma executivo e a gestão de obras completa. Foi a primeira obra que a gente pegou, cara. E realmente eu percebi, eu falei assim, nossa, como que as pessoas fazem tantas obras sem gestão? Porque eu fui realmente entender como é que era esse nicho aí, esse mercado de pequenas e médias construtoras, porque até então não tinha contato com isso. Então quando eu tive esse contato, eu falei assim, cara, achei o meu nicho, achei onde é que eu vou focar, e é nesse nicho que eu vou focar na gestão, é entregar algo que hoje o mercado não tem, e é em fazer aquilo que eu sei, cara, que é o básico bem feito, que eu percebi que muitas pessoas não faziam. Cara, então foi investindo nisso desde 2019, na verdade desde 2020 que a gente começou a empresa, desde 2020 pra cá, martelando na gestão, martelando desde o começo, cara, gestão, vamos fortalecendo os processos, e hoje, 5 anos depois, a gente tá gerenciando aí obras de 40 milhões de reais, entendeu? Então, assim, é claro que a gestão de obras não é algo, assim, repentino, você não consegue mudar da noite pro dia, mas você consegue ter uma transformação muito rápida em pouco tempo. Isso eu tenho certeza absoluta, porque foi esse o processo que a gente realmente fez nas obras de pequeno e médio porte aí, fala assim, obras de 5 milhões de reais, 2 milhões de reais. Só que o mais importante não foi isso, foi a parte interna, a conquista, que eu falei assim, cara, eu sou um jovem engenheiro, eu achei que pra eu realmente conseguir ganhar muito dinheiro, ter um destaque na construção civil ia precisar de muito tempo, mas eu tô conseguindo ter esse destaque hoje por conta da gestão de obras, porque eu realmente tô focando naquilo que vai me diferenciar, porque fazer obra aí, tocar obra, fazer a parte técnica, cara, eu também sei fazer obra, eu também sei conferir as coisas, sei soltar o serviço, sei conversar com o empreiteiro, sei negociar as coisas, só que eu sei fazer isso e muito mais, por conta da gestão integrada de obras. Então vamos lá, eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, como que a gente vai estabelecer esse processo prático, né, porque como eu falei pra vocês, não é algo da noite pro dia, mas é algo que em questão aí de poucas semanas, dependendo da intensidade que você tiver de implementação, em poucas semanas, poucos meses, você já consegue transformar a gestão da sua obra da água pro vinho. Então vamos lá, eu vou passar para vocês um conteúdo aqui bem direcionado mesmo, só que ao invés de começar falando a forma correta de se fazer, eu vou falar a forma errada de se fazer. Às vezes você até tem um orçamento aí na sua obra hoje, às vezes você até faz um orçamento, você faz seus levantamentos quantitativos, você faz um cronograma bacana, sei lá, você faz um cronograma, você tem seu MS Project aí, ou às vezes você faz no Excel, às vezes você usa um CIENG, um sistema da vida aí, mas cara, toda vez que você vai sentar para analisar os números da sua obra, você rala, você demora demais. Se eu te perguntar agora, quanto que você gastou com a
com a mão de obra na escavação de estacas da fundação. Você sabe me responder isso aí de bate-pronto olhando para um relatório? Isso é um indicativo de que você está tendo muita dificuldade, está fazendo a gestão de obras de uma maneira que não é a maneira mais ótima, a maneira mais otimizada de se fazer a gestão de obras, que eu considero um jeito errado de se fazer. Outra forma, que é um jeito errado de se fazer, é você ter um orçamento, você faz seu orçamento ali, às vezes para apresentar para o cliente, para captar uma obra, às vezes porque seu diretor está pedindo, e ele vai te pedir um cronograma também, que o seu orçamento e o seu cronograma não conversam entre si. O que eu falo, o que eu quero dizer quando não conversam entre si? Eles não têm a mesma estrutura analítica ali. Por exemplo, você tem um item lá escrito fundação da etapa A no seu cronograma, mas no seu orçamento você só tem um item fundação. Isso também é um erro, compromete e muito a sua gestão de obras. Outra forma errada de se fazer gestão de obras é não ter uma alocação de custos. Às vezes você só vai anotando ali, você só coloca num centro de custo ali, às vezes da obra mesmo, de quanto que você está gastando, mas você não separa ela ali por fase, ou por serviço, ou por insumo. Então, assim, isso é uma forma errada de se fazer a gestão, que às vezes você acha que você está realmente gerenciando. Às vezes você tem um contrato com o seu empreiteiro, mas aquele contrato com o empreiteiro não tem vínculo nenhum com o seu orçamento. Então, assim, isso é uma forma errada de se fazer. A forma correta de se fazer uma gestão de obras integrada, porque tem várias formas de se fazer gestão de obras, mas a forma da gestão integrada, que é a que a gente está falando aqui, é a seguinte: você tem uma lógica de construção dela, e essa lógica ela não é demorada nem muito complicada, só que você tem que seguir essa lógica. E o primeiro passo dessa lógica que a gente tem é uma análise do escopo do seu serviço. Então, como vocês podem ver aí na tela, a gente tem o escopo muito bem definido. Então você precisa definir, primeiro ponto, você tem todos os serviços lá, o que você tem que fazer? Vamos pegar uma casa, por exemplo, que é um exemplo mais simples. Você tem que entregar a sua fundação, você tem que entregar às vezes uma movimentação de terra, às vezes um arrimo, uma estrutura, beleza. Só que eu já vou lançar o primeiro problema que pode aparecer. A cobertura metálica. Vamos falar que é a estrutura metálica. O seu cliente vai fechar direto com você, vai estar no seu escopo de administração ou de empreita global, ou vai estar num escopo que ele vai contratar direto. Esquadrias metálicas, por exemplo. Às vezes o cliente vai comprar direto, o fornecedor não vai passar pela sua administração. Ou às vezes algum serviço mais específico, como por exemplo, num galpão, numa indústria, um galpão comercial. Às vezes a estrutura metálica, ele não vai fechar direto com você, não entra na sua administração. Ou às vezes vai entrar e você acha que não vai entrar. E o primeiro problema já começa aí, quando você não consegue identificar o seu escopo por completo. É nesse momento que você vai ter um estouro de orçamento de serviços que às vezes você não percebeu que você teria que fazer. Vou dar um outro exemplo. Para você fazer uma estrutura, às vezes você vai ter que fazer um arrimo ali que nem estava previsto no projeto. Então, assim, você vai fazer um aditivo contratual, você vai prever esse aditivo contratual ou não. Então, assim, são coisas como essa que vão aparecer lá na frente, mas que uma gestão de obras integrada e de excelência começa na hora de determinar seu escopo. Então, esse é o passo, assim, fundamental, número um, que você precisa ter muito bem feito dentro da sua gestão de obras. Passo número 2, você precisa ter um orçamento muito bem feito, com todos os levantamentos de quantitativo, com toda a estrutura, aquela estrutura analítica de projeto que você determinou no seu escopo, ela precisa estar orçada naquela mesma estrutura que você fundamentou. Isso vai ser importante lá na frente, na hora que a gente for fazer essa integração entre cronograma e orçamento, mas também na hora que você for fazer esse controle de análise. Agora, um problema que eu vejo muito também as pessoas fazendo, que é uma forma muito errada de fazer. Elas têm um orçamento muito detalhado, tipo assim, com várias e várias etapas, com a composição de insumos ali, um negócio magnífico, mas que na gestão de obras não vai te ajudar em nada. Você não vai conseguir fazer uma alocação de custos naquele item, no prego. Você não vai colocar lá o prego de tanto. Na hora que você receber a nota, você não vai alocar a nota do custo naquele prego. Então não faz nem sentido você fazer um nível de detalhamento naquele nível ali de prego. Às vezes, se você colocar materiais complementares para forma, já vai englobar todo aquele custo. Então, essa análise de até qual nível você vai, ela é uma análise que tem que ser intencional, ela tem que ser racional e ela tem que ser inteligente também. Porque um gestor de obras, ele vai olhar não só aquilo que é necessidade momentânea de entregar o orçamento, mas ele vai entender qual que é realmente assim, o impacto final daquilo, né? As consequências finais. E outra, isso é realmente um diferencial. Pensa nos seus amigos, pensa em você e pensa nos seus amigos. Seus amigos engenheiros pensam dessa forma aqui que eu tô te falando agora? Eles pensam realmente nisso, nessa análise, ou eles só vão entregando e você vê que eles estão estagnados ali e sempre reclamam de alguma coisa? Próximo passo, a gente tem que ter um cronograma executivo.
não é um cronograma para inglês ver, não, beleza? Pra você só botar uma data ali, falar pro seu cliente ou pro seu diretor que você fez um cronograma, não. É um cronograma de fato que você vai usar. Você tem que ter um cronograma executivo que estará ali também naquela mesma estrutura que você determinou pro seu orçamento. Então é nesse momento que a gente já começa a integrar, já começa a fazer um pouco mais de comunicação entre as partes ali, entre as áreas da gestão, beleza? Só que você não pode fazer esse cronograma sem ter ali realmente uma expectativa de quais são os serviços que você vai ter que fazer. Então, inclusive em algumas das lives que eu já fiz no Instagram, eu falei isso, falei assim, olha, muitos dos erros de cronograma que as pessoas têm nos cronogramas não são erros de cronograma. Às vezes ela tá fazendo a estimativa correta ali das atividades, às vezes tá tudo certinho, mas ela esqueceu de incluir alguns serviços que vão impactar naquilo ali. Então, às vezes o cronograma atrasa porque ela esqueceu de colocar algumas atividades que estavam previstas, que não é um programa de cronograma, é um programa de escopo. Então, por isso que eu foquei que a parte número 1 mais importante é a parte do escopo, que vai fundamentar o seu orçamento. Então, assim, às vezes seu concorrente tem um orçamento também mais barato, mas por quê? O escopo dele não tá englobando tudo. O cliente que vai contratar, ele vai ter dor de cabeça, cara. Às vezes, perdeu uma obra para um cliente que às vezes o cara ali no final vai dar dor de cabeça, vai ter um aditivo contratual, enquanto você já tem aquele controle completo. E no cronograma a mesma coisa. Às vezes, você tá com uma expectativa de fazer um cronograma, uma obra em 5 meses, quando na verdade, com o escopo completo, você vai demorar 7. Às vezes você não vai demorar 1 ano, você vai 12 meses, você vai demorar 16 meses. Então tudo isso vai vir do seu escopo, que vai ser traduzido para o seu orçamento, que vai ser traduzido para o seu cronograma. Agora, você pode me perguntar, Estevão, não tem tempo de fazer isso tudo. Eu compreendo você completamente. E não estou falando que você precisa fazer isso detalhado, mas eu estou falando o seguinte, essa estruturação já vai te diferenciar de no mínimo 50% do mercado, das pessoas que estão no mercado e das construtoras que estão no mercado. De 50%. Mais de 50% fazem dessa forma que eu te falei. Faz o orçamento de um jeito e esquece o orçamento. Faz o cronograma de um jeito e esquece o cronograma e não serve para nada no final das contas. Faz tudo na tora, vai ver quanto tempo gastou no final da obra e vai ver quanto financeiro gastou no final da obra também. Isso não é gestão de obras, beleza? Depois disso, a gente tem que fazer uma integração. Então, uma vez que você tem seu escopo bem definido, seu orçamento bem definido, seu cronograma bem definido, que não precisa ser algo extremamente detalhado, você vai fazer essa integração, você vai fazer essa comunicação. Como que a gente faz essa comunicação? Principalmente através de uma gestão dos custos e dos prazos vinculadas ao seu orçamento e ao seu cronograma. Vou te dar exemplos práticos. Você vai ter uma folha de pagamento lá. O seu empreiteiro está pedindo 10 mil reais, por exemplo. 10 mil reais, beleza. Esses 10 mil reais, eu estou gastando com o quê? Então você tem que fazer essa alocação. Então desses 10 mil, 2 mil reais eu gastei com a armação de estacas da fundação, 2 mil reais eu gastei com a armação da estrutura, já que ele tá fazendo alguma coisa, e o restante eu gastei fazendo alvenaria, que eu já tô fazendo alvenaria do muro, por exemplo, de alguma obra. Aí você vai confrontar, cara, de acordo com o que eu tava com o meu orçamento, quanto que eu tenho de saldo nesse serviço? Essa é a primeira parte da integração, essa é a primeira parte. Quanto que eu tenho de saldo? Beleza, eu tinha lá orçado 5 mil pra alvenaria, eu já gastei 4, tô dando um exemplo aqui. Então tem R$1.000 de saldo, beleza. Só que a segunda parte da integração vem com o monitoramento do cronograma, que é o que? Eu tenho 4 mil reais que eu já gastei, beleza. Só que quantos por cento da alvenaria eu já cumpri? Eu cumpri 60%? Eu cumpri 70%? Porque existe um conceito muito importante que ele só surge quando você tem essa integração, que é o conceito de valor agregado. E eu quero que você grave isso na sua cabeça. Todos os serviços que você coloca ali, percentualmente falando, todos os serviços, eles têm um equivalente financeiro. De onde que é esse equivalente financeiro? Do seu orçamento. Por isso que é muito importante, que eu tô falando para vocês, é muito importante vocês fazerem isso na mesma estrutura. Porque senão essa conversa não existe. Então, a gestão integrada, ela começa lá no início, beleza? Então vamos falar que você tem 70% evoluído de um serviço que você tem lá no orçamento de 10 mil reais. Então, se você cumpriu 70% de um serviço que está orçado a 10 mil, quanto que você evoluiu, quanto que você agregou de valor? 70% de 10 mil, que dá o quê? 7 mil reais. Agora, a grande sacada vem no seguinte, se eu evoluir 7 mil reais, certo? O equivalente a 7 mil reais, a 70% de um serviço, mas eu gastei 8 mil, eu estou estourando R$1.000. Vocês estão entendendo que a minha análise agora de estouro, ela não acontece só no final, ou só quando eu vou fazer o pagamento, mas ela acontece à medida que eu estou evoluindo. Então, a grande diferença de uma gestão mais ou menos básica para uma gestão integrada de obras é que você consegue antever
e prever, realmente prever o que vai acontecer antes que aconteça, porque a partir daí você vai tomar uma série de atitudes para que você possa ou garantir aquela economia que você está garantindo. Por exemplo, se você fez 70% e dá 7 mil, mas você gastou só 60% do valor de orçamento, 6 mil, você está economizando. Então, o que eu posso fazer para garantir essa economia minha? Ou, caso você esteja estourando, o que eu posso fazer para evitar que eu leve esse estouro para o restante? E outra, esse estouro, quanto ele é relevante para a minha obra? Outra análise que você pode fazer também. Esse estouro, ele tá vindo realmente porque eu estou estourando na obra ou porque eu errei em alguma coisa lá no meu orçamento? Se você não tem uma gestão integrada, nada dessas perguntas que eu estou te fazendo aqui vai fazer sentido. Ou às vezes até faz sentido, mas você vai demorar, sei lá, quanto tempo para fazer essa análise? Hoje, nas nossas obras, como eu mostrei para vocês nos relatórios, a gente tem tudo isso de maneira instantânea. À medida que a gente fecha a folha de pagamento, a gente já sabe quanto que a gente está gastando a mais ou a menos. Na verdade, antes disso, porque a gente já faz os contratos todos com base no valor do orçamento. Então a gente já tem isso alocado, a gente já sabe quanto que a gente vai gastar antes mesmo da gente gastar. Então, olha, teve alguma coisa no contrato do fulano, do empreiteiro, que não estava previsto, que a gente vai gastar mais? Tem algum serviço de equipamento que eu tenho que incluir aqui? Então, essa gestão que eu estou falando para vocês é a gestão que o mercado exige hoje. E eu vou até um passo além. Vamos lá. Depois que você tem todo esse orçamento, todo esse cronograma, tudo isso implementado de uma maneira realmente, assim, realmente integrada, como eu falei para vocês, não precisa ser detalhado. Você não precisa ter a composição do insumo lá. Por exemplo, isso não faz sentido para uma obra de reforma. Uma obra que você tem 3 meses lá de obra. Mas você consegue ter uma gestão integrada de obra para uma obra de reforma que ela é mais simples, mas que ela vai cumprir os mesmos passos, entendeu? Você não vai ter um orçamento lá na composição de custo, não. Você vai ter um orçamento ali só, pintura. Você vai ter ali revestimentos, demolição. Mas você vai ter um orçamento, beleza? E o seu cronograma vai ser naquela mesma estrutura, beleza? E a sua análise de pagamentos, a sua análise que a gente acabou de conversar aqui agora, vai ser toda integrada. Agora, numa obra mais complexa, você vai ter uma gestão um pouco mais complexa. Mas a grande questão é, você seguindo essa estrutura, é o que o mercado exige hoje. E como eu falei que é o passo além, quando você tem essa estrutura, fica muito, assim, infinitamente mais fácil de você provar para o seu diretor o que está acontecendo na sua obra. E outra, provar para o seu cliente as economias que você está tendo. Uma coisa que a gente começou a fazer nas nossas obras por administração é ter um percentual em cima da economia da obra. Então, por exemplo, a obra custa lá 3 milhões. A gente faz, sei lá, 10, 12, 15% de administração dependendo da obra, mas às vezes a gente fecha por 10% de administração a obra, mais 30% de tudo que a gente economizar. Por quê? A gente tem a nossa gestão tão redonda, a gente sabe tanto o que a gente vai economizar ou não vai economizar, que a gente tem peito suficiente para fechar um contrato desse com o cliente. E isso é porque a gente é mirabolante? Não, mas é porque a gente aplica esse processo de gestão de obras que funciona. Ele funciona, ele faz sentido, ele traz visibilidade para aquilo que você está fazendo dentro da obra, beleza? Isso que eu acabei de falar para vocês está dentro do método de gestão integrada de obras. É claro que o conceito global é esse. E você hoje, às vezes só de estar me ouvindo aqui, você vai falar assim, putz, Estevão, já tive 1 milhão de ideias do que eu posso fazer. Putz, aquele orçamento que eu tenho, eu já posso fazer isso, isso, aquilo, outro. E eu imagino que você deve estar pensando isso nesse momento. Só que a gestão integrada, o método da gestão integrada, ele vai muito além disso. Por quê? Ele vai englobar, vamos pegar, por exemplo, a fase orçamentária. Ele vai pegar o seguinte, o seu orçamento agora, ele pede algo preliminar, algo estimativo ou algo executivo. Então, essa análise entra na metodologia de gestão integrada. Outra coisa, o seu tipo de obra, no ponto de cronograma, ele vai exigir um acompanhamento quinzenal, semanal, mensal, como que ele vai exigir? E outra, como que você vai organizar o seu cronograma? Ele vai ser semanal? Ele vai ser em semanas? Ou ele vai ser diário? No seu cronograma macro, você vai preocupar só a evolução semana a semana ou você vai preocupar a evolução dia a dia? Outra coisa que a gestão integrada de obras também tem dentro dela, né? Que ela inclui dentro dessa metodologia, são os marcos de obra. Por exemplo, às vezes, o seu cronograma pode estar atrasado em alguns pontos, mas se você estiver cumprindo os seus marcos de obra, que às vezes
estão muito relacionados com o caminho crítico. Para quem conhece o caminho crítico, são aqueles itens de serviço que se você atrasar aquele serviço, você vai atrasar a obra inteira. Às vezes você não tá atrasando nenhum serviço do caminho crítico. O seu marco de obra vai falar isso. Outra coisa que a gestão integrada também fala, olha, dentro ali do monitoramento de canteiro que a gente tem ali com a mão de obra, porque às vezes você tem o fechamento de folha. Como que eu vou controlar ali aquela minha mão de obra fechada para que eu possa fazer uma alocação de custos correta, que vai me traduzir em um orçamento e uma gestão financeira correta? Tudo isso é a gestão integrada de obras. Então eu estou falando isso para vocês, dando esse panorama geral, porque esse panorama geral é o que fundamenta as atividades mais específicas dentro da gestão integrada de obras, que eu falei para vocês, olha, marcos de obra, controle e monitoramento das atividades diárias em campo, de cada funcionário, de cada empreiteiro, fechamento de contratos, como que você vai fechar os contratos com o seu empreiteiro, está dentro da metodologia da gestão integrada de obras, planejamento semanal, monitoramento, identificação, né, de quais são os motivos pelos quais você está atrasando. Não faz sentido você tentar identificar um motivo numa reunião mensal, mas se você identifica o seu motivo semanalmente, se é chuva, se é seu pedreiro que é muito ruim, ou se é seu fornecedor que está te atrasando, ou às vezes realmente você está estimando ali uma atividade, uma produtividade que o pessoal não está conseguindo atingir, ou às vezes você está subestimando a produtividade, você pode acelerar ainda mais. Você não vai ver isso no seu cronograma macro, você vai ver isso no seu dia a dia, no seu planejamento semanal. Então isso são questões que estão dentro da gestão de obras integrada, que elas derivam do todo. E fazendo o gancho de tudo isso que a gente conversou aqui com o que a construção civil pede hoje, cara, me fala, sinceramente, pensa aí com você na sua cabeça. Quem você conhece hoje, dos seus amigos, dos seus colegas, que tem esse tipo de gestão? Ou eles estão trabalhando numa construtora muito grande, que já dá esse nível de suporte para eles, mas às vezes ele nem cuida dessa parte, às vezes ele só está lá tocando obra. E outra, parênteses, para ele estar lá, ele já tem que ter esse tipo de noção, beleza? Ele já sabe como é que funciona os cronogramas, já sabe como é que interliga, às vezes ele não é o responsável por fazer aquilo, mas você pode ter certeza que acima dele tem um gerente que sabe, beleza? Ou acima dele tem um diretor que sabe. Disso aí você pode ter certeza absoluta. Ou às vezes o seu amigo tá numa construtora média aí, que pega umas obras assim, sei lá, de uns 2 milhões, faz um galpão, que faz uma galeria comercial, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gestão da obra dele às vezes tá meio capenga. Pode ter certeza. E o diretor dele, o dono da construtora, às vezes tá batendo na cabeça dele lá que ele precisa melhorar, que ele precisa não sei o que, às vezes ele nem sabe o que fazer. Ou às vezes você é o dono da construtora, cara, e tá metendo pau aí, igual eu, meti a cara, fui na cara e na coragem mesmo, mas implementando essas questões de gestão de obra. Eu não me iludi não, eu falei assim, cara, uma hora esse negócio vai pesar, vai bater na minha porta e vai me cobrar isso. Então pode ser, fazendo esse gancho, que a maior parte das pessoas que você conhece não tem isso daqui, e eu tenho plena convicção de que a maior parte não tem. E onde que vai entrar o diferencial de tudo isso? É quando você aplica isso. Eu te falei, não é algo muito detalhado, você vai fazendo ao longo do tempo, não é do dia pra noite, da noite pro dia, não é tipo assim, cara, amanhã eu vou resolver os problemas. Não, mas amanhã eu vou resolver meu orçamento. Beleza, nas primeiras 2 semanas você já tem seu orçamento ali mais ou menos balizado. Nas próximas 2 semanas, cara, agora eu vou resolver o meu problema de controlar o que eu gasto vinculado a esse orçamento. Beleza, dentro de um mês você já tem a sua gestão financeira assim, ó, redonda, cara. Então, assim, esses passos um de cada vez, que é a ingestão integrada, realmente é um diferencial muito grande no mercado. Estevam, como que você chegou nessa metodologia? Como é que você consegue hoje fazer a sua gestão de obras com essa gestão integrada? Cara, porque eu tive realmente o privilégio de trabalhar em 2 empresas muito boas, que me deram esse fundamento, mas eu também fui um cara muito esperto do ponto de vista de ficar atento às coisas. Então, na hora que eu chegava para conversar com o meu engenheiro, eu não ficava conversando balela, eu não ficava perguntando coisinha besta, não. Eu falava assim, o que você tá fazendo aí? Que você, tipo assim, o que você sabe que eu não sei? Entendeu? O que eu posso fazer além do que eu já faço hoje para crescer? Então, isso foi me abrindo a cabeça para onde que eu tinha que olhar. E na hora que eu fui olhando e vi o que eu tinha que fazer, eu falei assim, cara, isso aí eu dou conta de fazer. Não é qualquer, tipo assim, eu não preciso ser um mestre dos magos para fazer isso. E eu fui realmente implementando coisas básicas. E no básico eu fui vendo, cara, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, eu posso melhorar naquilo. E ao longo aí de 5 anos, cara, que a gente tem de empresa, é onde as empresas hoje nos contratam para fazer gestão de obras assim, de 8 milhões de reais, de 10 milhões de reais, de 40 milhões de reais. É onde hoje nós, pela nossa própria construtora, fazemos obras de 2, 3 milhões de reais, fazemos obras de 1 milhão de reais. Então, tudo isso com base nisso que eu tô falando para vocês. E é por conta disso, foi por conta, e toda essa questão desse conhecimento, de englobar, cara, foi isso que me motivou a criar a comunidade Gestores de Excelência. Que a comunidade
comunidade, ela nada mais é do que um local de treinamento e aperfeiçoamento para engenheiros que querem e que entenderam a importância da gestão de obras. Então, a comunidade é realmente a reunião de todos esses conhecimentos que a gente conversou aqui agora, mas de maneira aplicada, realmente de maneira muito aplicada. Então, eu vou mostrar na tela aqui para vocês o que tem na comunidade que faz com que você possa realmente alavancar a sua carreira através da gestão integrada de obras. Então, na comunidade, a gente tem toda a estruturação do processo de gestão das obras, que foi o que eu acabei de comentar com vocês aqui. Só que a gente entendeu que para a gente estruturar isso, a gente precisa de alguns conhecimentos e de algumas aplicações um pouco mais práticas, como, por exemplo, os orçamentos. Então, dentro da comunidade tem um treinamento completo de orçamentos, com todas como fazer os levantamentos, como fazer as composições de custo, tudo isso, executar os cronogramas práticos de obras. Então, como a gente falou, a comunidade ela é voltada para algo realmente muito prático, né, para aplicação prática, independente do tipo de obra que você tenha, gerenciar equipes empreiteiras dentro do canteiro de obra, porque não adianta você só ter algo ali bonitinho no computador, sendo que lá no campo não adianta, não muda nada. Então, a gestão ela realmente é algo muito prático. Além de todas as habilidades práticas, né, de gerenciamento de obras, além de todas as partes de relatórios, tudo isso. E como que isso é formatado dentro da comunidade, né? A gente tem 7 fases. E são, na verdade, as 7 fases são a expansão, né? A gente está explodindo tudo que eu conversei aqui com vocês. Até porque tem muito conteúdo dentro da comunidade. Então, a primeira parte, além de ser bem-vindo, né? Que a gente explica como que a comunidade funciona, o que tem lá dentro. Tem todos os princípios e fundamentos, que são os principais que a gente tem no mercado hoje, né? Que é o Lean, Construction, PDCA, PMBOK, Kanban, gestão à vista. Tudo isso a gente vai analisar de uma maneira muito direcionada ali para a parte prática mesmo. Então a gente analisa o que é aquilo ali, como que a gente vai aplicar. Então a gente analisa todos esses conceitos. Depois da parte a gente vai entender, cara, beleza, eu tenho uma obra, mas a minha obra não é só o canteiro de obras. Quais são as áreas da minha obra? Eu tenho suprimentos que eu tenho que analisar, um orçamento que eu tenho que analisar, eu tenho a parte técnica, eu tenho os meus projetos que eu tenho que analisar. Então tudo isso tá incluso aqui dentro da comunidade. Como que eu vou fazer essas análises? O que eu tenho que olhar dentro dos projetos para garantir que o meu escopo vai ser bem assertivo? Tudo isso tem dentro da comunidade, que é a fase 2, que a gente fala que é antes de começar a obra, estruturando a gestão. Aí a gente realmente bota a mão na massa, a gente abre as planilhas, a gente determina com exemplos reais. As aulas todas são gravadas com exemplos reais, de obras reais que a gente realmente está fazendo. Então, dentro, por exemplo, da gestão do escopo, a gente vai fazer juntos com projetos reais a determinação de uma estrutura analítica de projeto. A gente vai ver quais são os requisitos que a gente precisa colocar ali. No custo também, olha, quais tipos de obra que eu vou ter que fazer, em qual fase que eu vou ter que fazer um orçamento preliminar, um orçamento executivo, um orçamento por estimativa, como que a gente vai fazer isso? Então tudo isso a gente vê nessa parte de estruturando a gestão. A gente tem uma parte exclusiva também para a gestão de custo que engloba orçamentos. Então é aqui que a gente realmente tem aquele treinamento de orçamento completo, que a gente vai ter toda a precificação, como precificar as coisas, como fazer os levantamentos. Tem uma aula por tipo de levantamento. Então, olha, como fazer levantamento de alvenaria, tem uma aula específica sobre isso. Lembrando, com projetos reais, a gente abre o AutoCAD junto, abre a planilha, fala assim, olha, tal serviço a gente vai levantar dessa forma, essa é a melhor metodologia. Todos os materiais complementares gratuitos para vocês fazerem o download dentro da comunidade. Outra coisa que eu também não falei aqui, como fazer esse monitoramento de controle de custos, né, previsto versus realizado, como que eu vou fazer essa alocação lá dentro com a minha mão de obra, com os meus terceirizados, gestão do prazo, que foi o que a gente falou, como que eu vou fazer os cronogramas, como fazer os cronogramas, como estimar as atividades, né, quanto que eu vou calcular, quantos dias o pessoal vai gastar, tá tudo aqui dentro. Se eu vou fazer esse cronograma no Excel, no Project, a gente faz essas análises aqui dentro também. Planejamento semanal, como que funciona um planejamento semanal, como que eu vou identificar os motivos de atraso da minha obra, os marcos de obra, que foi algo que eu já comentei com vocês aqui, a gestão do dia a dia, que também é importante, cara, condições de suprimento, como é que eu vou fazer a melhor compra, porque não adianta eu ter um controle ali de custos, beleza, mas que na hora que eu for fazer minha compra, como é que eu vou fazer minha compra melhor, a melhor compra possível? A gente faz essa análise aqui, né? Identificar os stakeholders também, que é o seguinte, quais são as partes que impactam no meu projeto, que eu tenho que levar em consideração, porque às vezes um atraso de obra não tem a ver com a sua execução, mas às vezes a sua compra, por exemplo, tem que passar pela aprovação do seu cliente.
Hoje a gente está fazendo uma obra que é nesse sentido, tem que passar pela aprovação do nosso cliente. E isso impacta as minhas condições de suprimentos. Isso tem a ver com o quê? Gestão do dia a dia, gestão de stakeholders. Tem que levar isso em consideração. Gestão da comunicação. Cara, quantas vezes a gente não trabalha com projetos que estão desatualizados? Quais tipos de reunião que eu tenho que fazer? Quando que eu tenho que fazer uma reunião de acompanhamento ali mensal, que eu tenho que sentar, abrir as planilhas ali mesmo? Quando que eu tenho que fazer uma reunião mais rápida, que é aquele negócio mais dinâmico? A gente analisa aqui. E por fim, a integração disso tudo, que em resumo, pessoal, é relatório. Quais são os indicadores que eu tenho que analisar? E não só quais, como que eu vou coletar as minhas informações para fazer esses relatórios aparecerem, beleza? Então aqui que a gente vai ver aquela questão de análise de valor agregado, que eu já comentei com vocês aqui. Só que pensando nisso, a gente tem coisas que são exclusivas da comunidade, como por exemplo, eu quero chamar a atenção aqui, ó, para Power BI para construção civil, porque muitos desses relatórios que a gente tem aqui, a gente faz hoje na nossa construtora através de Power BI. Então a gente faz as conexões ali e a gente sabe hoje que o Power BI é um diferencial enorme, até para quem já está no topo aí, é um diferencial muito grande. E a gente tem isso como bônus dentro da comunidade, porque a gente entende que isso é algo muito relevante para vocês. Aqui, ó, pessoal, então essa daqui é uma das aulas sobre Power BI. Isso aqui já é dentro da comunidade para vocês entenderem um pouco melhor como que são os conteúdos dentro da comunidade. Vou até me deixar falar aqui para vocês verem, olha só. Aí vem a fórmula. Tem aqui a fórmula. Pá, direto ao ponto, sem mistério nenhum. Eu vou explicar para vocês. Então, assim, dá para ver que são exemplos, que são conteúdos realmente relevantes e práticos. Deixa eu trazer um outro aqui para vocês verem. Por exemplo, olha só, levantamento de acabamento de alvenaria, que é um mais relevante aqui. Deixa eu achar, vedação, olha só. Dentro da fase que a gente tem de gestão de custos, olha só para vocês verem. Distância. Eu vou pegar aqui. Cara, então a comunidade é um local, assim, onde realmente você pode ter aquele sentimento de assim, cara, eu tenho um local onde eu posso aprender coisas que realmente são práticas, que realmente vão me ajudar no dia a dia a ser diferente daquilo que tem no mercado hoje. E outra, a superar o nível que o mercado tem hoje, porque realmente as coisas que a gente tem dentro da comunidade é o nível, a nata do que tem no mercado hoje. São as técnicas mais avançadas, as formas de gestão mais avançadas e outras, as mais adaptáveis a vários tipos de obra, beleza? Cara, e você pode até pensar, Estevam, mas assim, cara, achei bacana demais, mas pode demorar demais e não sei o que lá, e às vezes eu não tenho tempo para fazer esse tanto de curso e para estudar, cara, aí assim, pelo menos algum tempo você tem que ter. E outra, realmente o crescimento não é de qualquer forma, você tem que dedicar algum tempo, você tem que estar disposto a crescer. Como se diz, se fosse fácil correr uma maratona, todo mundo corria. Quem é que corre uma maratona? Prepara. É quem dedica ali alguns dias da semana para fazer os treinos. Então, realmente, às vezes você pode ter um tempo mais corrido, mas você tem que dedicar. E as aulas da comunidade são pensadas justamente para isso, para ser algo mais pontual. Tem muitos alunos da comunidade que fazem isso, que me mandam áudio e falam o seguinte: Estevam, estou em tal fase da comunidade, estou precisando fazer um orçamento agora para apresentar para um cliente, e a fase da comunidade 3 me ajudou demais na hora de fazer a análise dos projetos ali. A fase 2 e a fase 3 me ajudou demais, tá casando exatamente com o que eu tô fazendo agora. O que ele fez? Pegou a comunidade para algo que estava aplicando na realidade dele naquele momento. Então assim, é dessa forma que eu sugiro. Outra coisa que você pode estar pensando, né? Cara, beleza, eu acho muito bacana, mas na minha construtora não vai funcionar, porque você não entende meu chefe, aqui é muito bagunçado. Cara, você que não entende as obras que a gente já gerenciou. A gente já chegou em obra, cara, que meu Deus do céu, você não tá entendendo, não tinha nada. Então assim, a gente tem que implementar essas coisas a partir da necessidade, é claro, e outra, na velocidade que é possível ser implementado. Então, às vezes, hoje, dentro da sua construtora, você não consegue fazer uma transformação da água para o vinho, mas você consegue fazer uma transformação da água para um suquita de uva, por exemplo. É algo que já tem um pouco mais de valor, que tem um pouco mais de sabor, entendeu? E à medida que o tempo vai passando, cara, você vai conseguindo implementar coisas novas. E no mercado hoje, como que é a possibilidade? Como que você tem? Ou você mete a cara e vai apanhando realmente, ou você tem trabalho numa empresa grande, uma construtora que já passou por esse processo de implementação de gestão e nem sempre tá 100%, mas o principal, cara, é MBA. Hoje a principal forma de você fazer um trabalho desse é com MBA, né? Realmente existem MBAs muito bons, mas quais são as duas grandes desvantagens do MBA?
são muito longos, demoram muito tempo. Aí MBA, no mínimo 1 ano. Acho que eu nunca vi MBA de 1 ano, eu já vi de 2. E muito caros. Então você não consegue ter algo prático ali para implementar rápido e barato. Então MBA, você tá falando aí, sei lá, de 10 mil reais no mínimo, né? Se for um MBA online, que não seja presencial, e você encontra às vezes até de 8 mil reais, 9 mil reais, certo? Só que a comunidade de gestores de excelência, ela foi pensada realmente para pessoas como eu e você aqui, pessoas que estão começando na carreira, querem fazer um investimento na carreira, mas às vezes um investimento sem comprometer tanto dinheiro, valor financeiro mesmo. E a comunidade hoje, cara, não é 10 mil reais, não é 5 mil. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é de 797 reais. 12 vezes você parcela no cartão aí dá, sei lá, 79 reais por mês. Então, assim, é um valor extremamente acessível para quem realmente quer fazer parte dessa comunidade, quer implementar. E, cara, realmente, Estevão, tô muito apertado, Estevão. Não tenho dinheiro para fazer isso agora. Cara, como se diz, cada um sabe a sua realidade, cada um sabe o seu momento de vida. Mas, assim, pelo investimento que aí você que vai dosar. Cara, você está comprometido ou não o suficiente para transformar a sua carreira? Entendeu? Eu acho que é muito mais do valor que você dá para essa transformação, sabe? Então, se você realmente quer alavancar a sua carreira, né? Gerenciar obras cada vez maiores, ganhar cada vez mais a confiança do mercado, da empresa que você está hoje, ou dos seus clientes, cara, clica no botão aqui abaixo, faz a sua inscrição na comunidade de Gestores de Excelência hoje mesmo. Assim que você se inscrever, você já tem acesso imediato ao conteúdo. Eu mesmo, Estevão, vou te mandar uma mensagem, porque eu vejo todos os engenheiros que entram na comunidade, e realmente é uma comunidade, é algo que a gente tá sempre acompanhando. Você vai ter o meu suporte em todos os momentos. Eu faço questão de ter esse acompanhamento próximo, porque essa é uma missão que eu tenho realmente de ajudar, de melhorar, de elevar o nível da construção civil. E eu quero te ajudar realmente. Agora, precisa ter o seu comprometimento. Eu não posso fazer algo que só você pode fazer, mas eu posso te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Então, realmente, clica aqui se você realmente quer ter esses benefícios. E outra coisa, você tem 14 dias de garantia. Você não precisa se comprometer comigo. Você entra na comunidade, você pode fazer a sua inscrição agora. Daqui 10 minutos você pode estar lá dentro da comunidade, vendo se é realmente para você ou não. Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você está me ouvindo falar isso, é porque você realmente valoriza a sua própria carreira, você quer investir na sua carreira, você quer mudar o patamar. E eu vou te falar, você está muito perto de fazer isso. Entra para a comunidade, tenho certeza que você vai gostar demais do que a gente tem lá dentro. Eu tenho certeza que aplicando os princípios que a gente tem de gestão integrada, você vai se destacar e muito da concorrência, no mercado, seja você com sua própria construtora, seja você crescendo em alguma construtora, beleza? Então, no mais eu fico por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para o nosso suporte também, que a gente vai ter o maior prazer de te atender. Espero muito você dentro da comunidade e abraço!